pessoal está começando a entrar aqui na live. A gente vai falar um pouco mais hoje, pessoal, sobre telescópio espacial Hubble e os 30 anos de jornada no espaço. Ajudou praticamente muita coisa a gente descobrir no universo. E a gente vai fazer uma live hoje exclusiva com o nosso amigo Léo, um bate-papo exclusivo sobre esse incrível tema. Então, o pessoal está entrando aqui, Sávio, Lourdes. Então entrem aí, participem de nossa live, encaminhem para os amigos de vocês que a gente vai começar essa incrível live. Eu só estou esperando ele entrar aqui para a gente falar um pouco mais sobre telescópio espacial Hubble. O pessoal da ILPE, PF, tá chegando aqui. Pessoal, vão divulgando o Instagram. Léo acabou de entrar. Vamos ver se agora vai. E agora a conexão é estabelecida. Enquanto isso, vou divulgando para vocês, para os amigos de vocês, é nossa live. A Yara Porra, acabou de entrar. Agora vai pegar, Léo. Acabei de trocar o agora, telefone para ver se pegava. E eu acho que vai. Agora vai. agora foi. Só para dar uma introdução para o pessoal que está chegando agora, pessoal, a gente vai Joia. falar. A gente está com o nosso amigo Léo aqui, que ele vai se apresentar rapidinho, mas a gente vai falar um pouco mais sobre Respirei tranquilo aí. telescópio espacial Hubble e essa jornada no espaço de descobertas, de contribuição na ciência, muito relevante. A gente estava falando aqui que cerca de 10% das citações em artigos científicos relacionados à astronomia tem relevância de 10 a 15% tem citações do telescópio espacial Hubble no ramo de astronomia. Então é muito relevante, fora o sonho da gente ficar visualizando planetas, eu acho que abriu muito a janela de visualizações para a gente, não é isso, Léo? É verdade, cara, é verdade. O robô já fez aí mais de 1 milhão de observação e já foi tema para mais de 10 mil, em torno de 12 mil artigos científicos aí, né? Envolvendo tese de mestrado, doutorado, enfim, pós-doc, tudo. Vamos começar, a gente espera um pouquinho o pessoal. Deixa Alguém eu... com o nome Hubble aí acabou de. Foi, não foi? Eu acho que eu só não vou conseguir reproduzir as imagens, como eu troquei de celular, infelizmente, a gente vai ficar sem essas imagens que você me mandou. Mas a gente toca normal. Eu acho que o conteúdo tem bastante relevância, tem um conteúdo bastante significativo para a gente apresentar para o pessoal. Agora voltou sua imagem. Aí eu estava falando, como eu troquei de aparelho agora, aquelas imagens que você me mandou eu não vou conseguir E, reproduzir. Mas eu acho que o conteúdo que você vai falar é bastante pesado e a gente vai ter conteúdo considerável. Acho que vai passar mais do que os 60 minutos que a live permite do Instagram. Mas vamos é, embora. vou marcar o tempo aí. Eu já sinalizei aqui para a gente não ultrapassar o tempo e a gente passar um conteúdo relevante para o pessoal. Deixa eu só divulgar um pouco mais aqui nossa Tá live. bom? Enquanto isso, pessoal, vão entrando no nosso Instagram, vão se inscrevendo, vão curtindo a nossa página. Léo, fala um pouco mais aí sobre o trabalho. A gente fala muito sobre, quando o Nicolas apresentou aqui a semana passada, ele falou um pouco da Sociedade Astronômica do Recife. Como é que é esse trabalho? O trabalho tu faz parte desse projeto também lá, não é isso? Isso, correto, cara. Eu participei da SAI durante 15 anos aí. Agora estou um pouquinho mais afastado, né? De vez em quando ajudo o pessoal aí. A SAI, na verdade, é uma entidade de astronomia aqui em Recife. Existe desde a década de 73, 1973, né? Obviamente, várias pessoas, vários integrantes já foram mudando aí ao longo dos anos, mas é uma entidade que a gente chama de entidade de astronomia amadora, né? São pessoas de várias formações, médicos, e tem engenheiros, físicos, né? A gente tem a colaboração de um doutor de astronomia, um físico, o Douglas, aí, grande Douglas, quem presta consultoria para a gente. E, e a SAI, ela tem atividades em Recife, de fazer observações públicas, geralmente leva telescópio, ultimamente a gente estava levando para o Passa Alfândega, lá para aquele shopping de Camaragibe, acho que é o Camará Shopping, né? Fazendo, e anualmente, geralmente a SAI faz 1 ou 2 cursos de introdução à astronomia aí, para levar esse conteúdo que é tão importante, né? Levar a ciência, digamos assim, a ciência mais pura, a parte bonita da ciência, né? Fora dos cálculos de tudo, levar. Acho que todo mundo aqui já teve uma paixão em olhar para o céu, uma paixão na astronomia, né? E aí a gente tenta desvendar, desmistificar um pouco dessa linguagem mais científica, levar um pouco daquela astronomia fácil, falar aí,
da astronomia para o público em geral, né? E geralmente as observações que a SAR faz, né, que é a Sociedade Astronômica do Recife, leva bastante curiosidade, cara, e é muito bom, muito engrandecedor, né? A gente vê a sede de conhecimento que o pessoal tem, né? Um pouco de ciência que a gente tem, enfim, nas escolas, no dia a dia da gente. A gente vê o quanto o povo precisa de ciência, o quanto de curiosidade que o pessoal sempre traz para essas observações. Mas vamos falar um pouco mais agora com o tema central da gente, que a gente sabe Vamos lá. que não é de hoje que o homem ele tenta desvendar a magnitude do universo. Por mais que lá atrás a gente não tenha... quando a gente olha século XVI, século XVII, a gente não tem uma visão muito apurada do que tem além das estrelas. Aí, no máximo a gente vê algumas as distorções no espaço, a gente chama de nebulosa, mas a gente não sabe o que é basicamente isso. E só depois de alguns experimentos, eu acho que só no século XIX, XX, que a gente começa a melhorar a nossa ideia disso, de o que são esses corpos celestes. E eu acho que é o tema que vai adentrar no telescópio Hubble. Para a gente iniciar, como é que foi essa história de idealização? Conta um pouco mais aí para a gente, Léo. É verdade. Como você falou, a gente precisa voltar um pouquinho os séculos aí. Na verdade, desde a antiguidade, desde que o homem se existe, né? Tem a noção que ele é sapiens, né? Existem relatos aí, existem escrituras de astronomia. Porém, essa astronomia, digamos assim, era muito contemplativa, né? Era muito astronomia da matemática e observacional, né? O homem só tinha o olho para observar e calcular ângulos pelas estrelas, enfim, né? É aquela ciência que a gente conhece da antiguidade, né? Como você bem colocou aí, no século XV, né? Final do século XV, início do século XVI, o grande astrônomo Galileu, astrônomo, matemático, né? Galileu Galilei, ele, na verdade, é quem leva o crédito, né, da invenção da luneta. Na verdade, a luneta ela é construída por um holandês, né? Nas grandes navegações ali, era utilizada mais para navegação, né? E aí o Galileu é que teve a grande sacada de pegar essa luneta e apontar para o céu. Era um cara curioso e imaginou, cara, a gente tem um universo aí, né? Veio depois de Copérnico, né? Copérnico já lança aquela ideia da Terra não ser o centro do universo, enfim, toda a quebra de paradigma aí da ciência. E o Galileu é quem teve a grande sacada. Ele não foi o inventor propriamente da luneta, né? Mas, na verdade, ele foi o primeiro a apontar a luneta para o céu e fazer uma observação astronômica a partir daquele objeto, né? Enfim, aí teve as grandes descobertas de Galileu, ver que o Sol não era tão perfeito, tinha as manchas solares, a Lua não era aquele mundo perfeito, as luas tinham as crateras, descobriu as luas de Júpiter, descobriu que Saturno tinha anéis. Enfim, a partir dessas observações, foi quebrando vários paradigmas na ciência. E aí, quando a gente começou a ciência moderna, né? O grande boom da astronomia, né? A astronomia ela deixa ser puramente observacional, né? A olho nu, e a astronomia a gente passa agora a ter um instrumento óptico, né? Se a gente for para o conceito de telescópio, o que é um telescópio, antes de a gente chegar na história do Hubble, né? O conceito de um telescópio nada mais é, digamos assim, de um coletor de luz, né? A gente tem os olhos, veinha, a família vai entrando, cara, a gente vai ficando mais nervoso, mas vamos seguir aí. Na verdade, um dos primeiros telescópios que a gente tinha, tá? O André está me escutando? Pessoal que está na live aí, dá um feedback aí, escreve aí embaixo. Às vezes, Feedback aí embaixo. Travou a imagem, travou o meu áudio. Vamos lá. Então, nada mais é assim. O telescópio que a gente tem era só o olho humano. Ele funciona de uma forma muito análoga, né? A gente tem a pupila da gente, né? Tem o orifício por onde passa a luz, né? A gente tem um cristalino da gente que funciona como uma lente, e a gente tem a retina, que é a parte de trás do globo ocular. Joia, tá me ouvindo, né? A gente tem a estou retina. escutando, então vai tocando.
Vai Joia. falando. É a parte do globo ocular onde é formada praticamente a imagem, né? E aí o telescópio nada mais do que um coletor de luz, né? Que funciona através de espelhos. Né? Não é esse espelho reto que a gente tem no banheiro de casa, né? Eu acho que a mulherada conhece mais esse espelho, é aquele espelho que deixa a imagem, né, um pouco maior, que né, as mulheres usam para se maquiar. É um espelho curvo, certo? Ele tem a parte banhada de alumínio, geralmente dele é curva, e ele tem a propriedade de que todo raio que bate nesse espelho, ele é concentrado para um ponto que a gente chama de ponto focal. Ali onde vai formar a imagem, ou a gente coloca uma lente, né, nos telescópios tradicionais para observar, né, com o olho, ou a gente coloca equipamentos, os telescópios, todos os telescópios profissionais, geralmente são colocados equipamentos aí, equipamentos de câmera, CCDs, para fazer a captação dessa luz e, enfim, trabalhar em cima dessa imagem aí. Então, resumidamente, o telescópio seria um instrumento óptico, certo? Que utiliza de uma propriedade da física para concentrar a luz, né? Captar uma área muito maior do que o olho humano da gente, uma área muito maior para captar a luz. E quando eu falo muito maior, a gente tem telescópios amadores, lunetas aí de 8 centímetros, né? A disposição da gente no Brasil, telescópio 60 centímetros, 1 metro, né? 1,60 m. E aqui em Itacuruba, o segundo telescópio maior do Brasil, um telescópio aqui no sertão de Pernambuco, o telescópio tem um espelho de 1 metro, né? E mais na frente a gente vai ver o tamanho do telescópio Hubble, né? Então, quanto mais essa área, mais o poder que a gente tem de captar luz e, obviamente, mais longe a gente vai, né? Divagando aqui um pouquinho na ideia do Galileu, né? Ele foi o primeiro cara aí a revolucionar a ciência, digamos assim, a astronomia, por ter a coragem não só de ter a curiosidade de ter apontado o telescópio para o céu, né? E a coragem de ter enfrentado a igreja, né? Muita gente, mas ele negou a ideia dele para não morrer na fogueira, como os outros aí não negaram, né? O Giordano Bruno não negou aquela ideia que ele tinha da ciência e terminou queimado pela fogueira. Eu acho que os dois são heróis, né? O Galileu preferiu negar, né? E continuar os estudos dele. Mas, enfim. E o que é que isso trouxe para a astronomia, né? A ciência, de um modo geral, sempre ela passa, hoje, né? Mais do que muita gente está passando por essa revolução biológica aí na ciência, enfim, toda essa questão da pandemia. Porém, a astronomia, cara, o que a observação do Galileu trouxe para a gente foi colocar um poder coletor muito maior. Na astronomia, quanto mais luz a gente capta, mais longe a gente consegue, né? Então, mais longe o conhecimento da gente vai. Eu costumo dizer que para a astronomia, o poder do conhecimento da gente é o poder que a gente tem de captar luz. Quanto mais a gente tem captar luz, quanto mais a gente desenvolve tecnologia, mais a gente avança na ciência, mais a gente avança no conhecimento E científico. como, Né? e como você falou, Léo, é um ponto muito importante, fora a coragem que Galileu teve de colocar-se à frente e revolucionar a ciência da época, até o método científico foi baseado nesse experimento de observações. Acho que o mais interessante em colocar é que foi através disso que a teoria de Nicolau Copérnico dizendo que o centro do universo não era mais a Terra, era o centro, na verdade, os planetas orbitavam em torno do Sol, foi verificado através das fases da Lua não, das fases de Vênus. Através da verificação das fases de Vênus, que ele só conseguiu verificar através das suas lunetas. Então, ele conseguiu reforçar mais ainda a ideia de Nicolau no modelo heliocêntrico. Isso, assim, para a época, o método científico que ele abordou, que ele conseguiu transparecer para a sociedade é incrível. É a coragem, como você falou, a genialidade da pessoa para captar toda a ideia e falar assim, olha, as traduções de Nicolau estão corretas. E eu estou falando isso não é porque eu acho, como hoje em dia todo mundo acha e dá sua opinião científica, mas ele provou, por A mais B, com imagens e com cálculos, que o modelo que ele estava fazendo, que Nicolau estava apontando, estava correto. Isso. Verdade, cara. Perfeito, perfeito. Você tocou num ponto interessante. A gente, em pleno século da informação, é muito perigoso essa questão do achismo, né?
Na ciência, a gente não pode trabalhar com achismo, né? E o Galileu foi quem desenvolveu o método científico, né? Observar, anotar, observar de novo, né? Enxergar as repetições e elaborar um modelo. E esse modelo ele pode virar uma teoria ou não, né? A ciência ela não é a dona da verdade, como alguns colocam. A ciência não está aqui para ser dona da verdade. A verdade ela é sempre momentânea. Sempre quando a gente vai evoluindo no conhecimento e vai acumulando esse conhecimento, o bacana da ciência é todo conhecimento ele é acumulado, né? Quanto mais se descobre, mais você vai agregando valor àquela pesquisa anterior, enfim, e vai subindo no conhecimento, tá? Então aí a gente pula alguns séculos, né? Se deixar, cara, se você falou aí das fases do O vento, assunto é grande, é grande. é bom de falar. Sistema solar é meu tema favorito. E a posição da Terra sendo o centro do universo, quando Galileu observou Vênus e viu que Vênus tinha fase igual à Lua, a Terra é uma questão de posição relativa aí, de iluminação entre a Terra, o Sol e o astro, né? Vênus, a Terra não podia estar no centro do universo. Para Vênus ter fase como a Lua, Vênus precisava ser um planeta que a gente chama um planeta interior. Precisava ser um planeta que girasse entre a Terra e o Sol, né? Como hoje a gente conhece o modelo, né, de órbitas aí do Sistema Solar. O Vênus é o segundo planeta em ordem de afastamento do Sol, né? Então a gente pula aí para início do século XX, né? Já que a gente está falando aí do telescópio Hubble, né? Falar um pouquinho da história do Hubble aí. A gente pula aí para o início do século XX. O Hubble foi um astrônomo americano, né? E ele se formou em astronomia e ele foi convidado, cara, a trabalhar no telescópio Monte Wilson, um telescópio lá nos Estados Unidos, né? Na Califórnia, baseado lá na Califórnia. E ele foi para a guerra, enfim, ele recebeu o convite. E só depois da Primeira Guerra, aí, da Primeira Guerra Mundial, em 1917, é que ele vai para o Monte Wilson e ele começa a fazer as observações dele lá. Tá? E uma das teorias do Hubble, e uma das observações, digamos, desculpe, do Hubble, você falou aí das observações da nebulosa, até o início do século XX, aí, nos meados de 1900, a gente não sabia aquelas manchas que os astrônomos observavam no céu, o que era aquilo, né? Se era uma nebulosa, a gente não tinha ainda essa definição de galáxia, né? Qual era a estrutura que o sistema solar, enfim, estava inserida. E aí foi a partir das observações de Hubble, né? Hubble observando essas nebulosas, ele descobriu que, na verdade, observando digamos, algumas características, né, de algumas estrelas, chamadas estrelas cefeidas, nessas nebulosas, com essa variação de brilho dessas estrelas, ele observou que aquelas galáxias, aquelas nebulosas, que pareciam nebulosas, estavam muito mais distantes do que todas as estrelas que se conheciam na galáxia da gente. Tá? O Immanuel Kant, o William Herschel já tinha feito vários catálogos de estrelas, né, com as posições e as distribuições na galáxia da gente, e se viu que essas nebulosas elas estavam muito além dessas estrelas. E aí ele começou a observar. Dentro dessa observação, ele começou a catalogar os vários tipos de galáxias que ele observava. E aí ele fez uma conclusão, já em 1929, que quanto mais distante as galáxias estavam da gente, do observador, que somos nós aqui na Terra, mais rápido essas nebulosas elas estavam se afastando. Essas galáxias, na verdade, elas estavam se afastando da gente, né? Isso na astronomia é conhecido como o redshift, o desvio da luz para o vermelho. A gente tem um desvio da luz para o azul e um desvio da luz para o vermelho. Foi o Edney Hubble que introduziu essa tese de redshift e blueshift, que é o deslocamento para o vermelho, deslocamento dependendo do deslocamento da velocidade da fonte de luz. Na verdade, isso foi uma teoria, já tinha sido um artigo científico escrito na própria década, em 1923, se eu não me engano, em 1921 e 1923, por um astrônomo escocês e um astrônomo russo, né? Falando sobre o desvio, mas era um artigo científico, né? Era física, puramente física. E aí o Hubble comprova essa tese que esse cara introduz, né? Mais uma vez, introduz a parte observacional da astronomia dentro dos modelos científicos, dentro dos modelos matemáticos e físicos, né? E aí ele diz, olha, o que os caras estão falando eu descobri. Realmente funciona dessa forma. Quando a gente observa alguns elementos químicos em laboratório, cada elemento químico desse, ele imprime digamos, uma certidão digital, vamos dizer um CPF, né? Uma assinatura, né? Uma assinatura, isso.
ele imprime uma assinatura química e a gente sabe onde está aquele comprimento de onda daquele determinado elemento. Quando você observa esse elemento químico numa galáxia distante, você vê que essa assinatura ela não está na posição que deveria estar quando a gente observa ela em laboratório. Ela pode estar dentro do espectro da gente, né? Digamos assim, se a gente for pegar as cores do arco-íris, aí vai desde o violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. Essa luz ela pode desviar um pouco para o vermelho ou um pouco para o azul. Isso vai depender se o objeto vai estar se aproximando da gente ou se ele vai estar se afastando. O pessoal vai vibrando aí Vai na entrando live. aqui o pessoal, né? Gilson, Andréia, mandando um abraço aí. Tudo família, cara. Tudo família para. Mas é bom. Sempre É acompanhando, dando bom, força pra gente, né? é bom, cara. Então, assim, curiosamente, a gente sente esse efeito que a gente chama na ciência de efeito Doppler, né? A gente escuta esse efeito quando a gente vê uma ambulância se aproximando da gente. Então, quando a ambulância vem se aproximando, a gente escuta aquele som mais agudo, né? Ou até um carro do bombeiro. E quando ela se afasta, o som vai ficando mais grave. E no dia a dia a gente não se percebe. Isso é um efeito Doppler. Analogamente, tá? Ali é uma onda sonora, uma onda mecânica, né? É uma analogia que a gente faz para uma onda eletromagnética, né? Que a gente chama da luz, mas funciona da mesma forma, o efeito Doppler. Então, em 1929, o Hubble conclui isso nas observações dele. E ele concluiu mais outra coisa grandiosa na ciência, que foi primeiro, o universo está em expansão, né? Todas as galáxias que eu observo, quase todas as galáxias, 98% das galáxias que ele estava observando, todas elas estão se afastando da Terra. E então ele pôde concluir que o universo estava em expansão, né? Se todas as galáxias que a gente observa da Terra estão se expandindo, está se afastando da gente, então é que o universo está em expansão, né? E mais adiante, lá para a década de 40, que veio essa ideia do modelo do Big Bang, né? A partir dessa ideia do universo em expansão, né? Então, mais uma vez, o quanto que a observação, a astronomia observacional engrandeceu a parte, ajudou, na verdade, né? Ela trabalha de mão dadas aí da astronomia teórica, né? E foi Então, depois dele que ele revolucionou, que o pessoal teve a ideia de fazer o telescópio um pouco mais isso, potente, sem interferências da nossa atmosfera, né? Isso aqui entra no assunto do isso, Hubble, né? isso. Lá para a década de 40, os caras começaram, digamos assim, as primeiras ideias de colocar um telescópio, na verdade, no espaço, né? Existem alguns comprimentos de onda, um comprimento de onda do espaço, que a gente chama de infravermelho, né? O calor que vem do espaço, ele é absorvido pela atmosfera da gente, né? O ultravioleta, uma parte, ele é absorvido pela atmosfera da gente. E aí, para a gente, digamos, crescer um pouco mais na astronomia, a gente precisava observar mais desse universo, né? Primordial, desse início desse universo aí. E os caras começaram a propor, por que não a gente colocar um telescópio no espaço, né? Essa ideia ela começa a ser amadurecida aí na corrida espacial, né? Entre Estados Unidos e Rússia aí, naquela questão, quem coloca o primeiro o satélite em órbita foi o Sputnik, quem coloca o primeiro homem em órbita, enfim, quem pisa primeiro na Lua, toda essa guerra política, né? Nada mais era do que uma guerra política, de poder político entre Estados Unidos e Rússia. Isso a gente sempre ganha, né? A gente sempre ganha na ciência e ganhou muito com essa corrida espacial. Então a gente já pula aí para a década de 70. Na década de 70 é quando o telescópio espacial Hubble ele começa a ser, digamos, ele começa a sair do papel, né? Ele começa a virar um protótipo. E seu vídeo pausou para mim, André. O pessoal está me escutando aí? Acho que voltou, né? Mas Então, pode tocar. tá, joia. Na década de 40, aí, essa ideia começa com um astrônomo, o Spitzer, né? Tem até um telescópio espacial com o nome desse cara. E na década de 70, a NASA começa a colocar os primeiros observatórios dela em órbita, né? Observatórios espaciais para observar o Sol e tal. E aí o projeto do telescópio espacial Hubble começa a amadurecer a ideia, né? E aí a construção dele, na verdade, propriamente dita, começa. Valeu, Então, quer Daniel. dizer que o telescópio Hubble é um dos projetos impulsionados pela NASA em detrimento da guerra, da corrida espacial e em detrimento da Guerra Fria também, não é isso? Sim. Perfeito. Entendi. E qual é a diferença principal, Léo, entre um telescópio
aqui na Terra e um telescópio orbitando o planeta, fora da Terra. É bacana. Um observatório aqui na Terra, a gente tem a atmosfera da gente, né? Então a gente estuda lá na geografia, quinta série, começa a estudar as camadas da atmosfera, troposfera, estratosfera. Cada camada dessa ela tem temperaturas diferentes, temperatura, pressão, né? Elementos químicos diferentes, e isso aí termina dificultando muito a observação profissional baseada aqui na Terra, né? Coisa que no espaço a gente não tem essa interferência da atmosfera, né? A Agência Espacial Europeia, né, ela tem alguns observatórios aqui no sul, na Cordilheira dos Andes, e que ela desenvolveu uma tecnologia própria, tá? Chama a ótica ativa e ótica adaptativa. Ela tenta, através da tecnologia, compensar essa que a gente chama turbulência da atmosfera e consegue resultados tão bons quanto um telescópio no espaço, tá? Mas para alguns comprimentos de onda, né, como principalmente o infravermelho e ultravioleta, né, a gente, às vezes, para estudar o universo primordial, a gente precisa muito da luz, né, do calor que o universo emitia lá no comecinho do universo. Então, a gente precisa estudar essa luz infravermelha. E o telescópio baseado aqui na Terra, né, na superfície, a gente não consegue ter esse tipo de estudo. Então, assim, os telescópios terrestres são importantes? São. É mais fácil, obviamente, muito mais barato, né? A gente vai ver o custo do Hubble, a gente vai falar um pouquinho aí do custo do telescópio espacial Hubble teve. É muito mais barato. Hoje a gente tem tecnologia para a gente compensar, né? Isso aí na década de 80, 90, a gente não tinha essa tecnologia ainda, a gente não tinha desenvolvido ainda, né? Então, basicamente, essa diferença. O telescópio aqui na Terra, a gente consegue hoje fazer observações tão boas quanto no espaço, mas em alguns, digamos, alguns tipos de fotografia mais específica, a gente precisa ter um telescópio no espaço, coisa que um telescópio aqui na Terra não consegue observar. Então a Tá? construção dele demorou, em média, quase 20 anos, 30 anos para Quase ser 20 anos, lançado, duas né? décadas aí. Década de 70, 80, a construção começou na década de 80 aí, né? E, obviamente, todo projeto científico ele esbarra em Gana, né? A gente está falando aí dos Estados Unidos, né? Naquela época, uma potência, ainda é uma potência mundial, mas todo projeto científico esbarra em orçamento, né? E aí, o telescópio espacial Hubble também teve esse problema no orçamento. A União Europeia entrou, a Europa, né? Ainda não existia a União Europeia. A Europa entra, né, com 15% do custo aí do telescópio espacial Hubble, contanto que ela tivesse 15% do tempo também de estudo do telescópio espacial Hubble. E aí os Estados Unidos fazem esse consórcio. A gente está falando aí o que? Da década de 80, já 86, né? E aí o ônibus espacial teve aquela explosão, eu acho que na década, foi em 1986, 80, 87, isso foi. 86, né? Eu acho que é Challenger. E aí atrasa todo o lançamento do ônibus espacial Hubble, né? Então, o ônibus espacial, o telescópio espacial Hubble iria ser lançado daquele ônibus espacial. Então, a gente, um projeto aí que ele foi orçado em 1 bilhão, né? 1,5 bilhão de dólares. E ele termina com um custo aí 9 vezes mais, ele termina com quase 10 bilhões de dólares, né? Então, não dá para a gente colocar 10 bilhões de dólares dentro de um ônibus De um dia espacial para para o ele outro, explodir. para a noite. Então, aí demorou mais 4 anos para o telescópio espacial ser lançado. E aí teve vários atrasos também no projeto. O software que ia controlar o ônibus espacial demorou a ser lançado, demorou a ser finalizado, enfim. Até que no dia 24 de abril, né, no dia 24 de abril aí de 1990, né, data do aniversário do meu irmão, inclusive, 24 de abril, o telescópio espacial Hubble é lançado. Tá? E aí essa live, a gente trouxe essa live para o dia de hoje, quando o Marcelo lançou as suas datas aí para a gente fazer a live, né? A live é hoje, no dia 27 de junho. O telescópio espacial foi lançado no dia 24 de junho, e aí ele é colocado em órbita, tá? Um dia depois ele é colocado em órbita, e aí a turma fica calibrando e testando os instrumentos, né? Então aí só passaram o quê? 3 meses depois, no dia 27 de junho, né? Hoje está fazendo 30 anos, né? Da primeira luz, digamos assim, da primeira luz que entrou no telescópio espacial Captada, Hubble. né? Primeira luz captada, que chama First Light, né? A primeira luz aí, a primeira fotografia que o Hubble tirou. Hoje em dia a gente é acostumado a ver as belezas das fotos do Hubble, né? Mas aí, cara, foi a decepção, né? O Hubble, ele era míope, tinha um problema na sua ótica. Por toda essa carreira aí, o Hubble ele não foi devidamente testado.
E aí, no dia 27 de junho, né, 27 de junho de 1990, vem a primeira grande decepção aí do telescópio espacial Hubble, né? Uma imagem, chega uma imagem totalmente borrada. Você perguntou aí do telescópio terrestre, uma imagem de uma estrela feita aqui na Terra era melhor do que uma imagem do telescópio espacial Hubble, né? Ele tem aquela velha, famosa galáxia, uma galáxia bem azulada, toda borrada, praticamente um borrão, né? Parecendo uma nebulosa, praticamente, né? Parecendo uma nebulosa, né? Parecia mais um borrão do que propriamente uma galáxia, né? E aí foi um fiasco da ciência, né? O grande cientista da NASA lá até colocou, virou uma frase até bem conhecida, né? A ciência espacial acaba de ter o seu acidente Challenge, né? Que foi o ônibus espacial que tinha explodido aí quatro anos antes. Enfim, aí o que é que a gente faz com 10 bilhões de dólares no espaço, né? E aí uma senadora americana começa a correr atrás de projetos e levar para o Senado. O pessoal queria acabar, fechar com a NASA, né? A Agência Espacial Americana. Eles estão brincando de fazer ciência, enfim, vem toda aquela discussão. E aí, e aí a NASA chega para o fabricante e diz, ó, se vira, inventa alguma coisa, a gente precisa corrigir a aberração do telescópio espacial Hubble, né? Como eu falei lá no início, o telescópio ele utiliza um espelho, tá? Fala até alguns dados aqui do telescópio espacial Hubble. A gente falou aí dos espelhos aqui do telescópio no Brasil. O espelho que o Hubble tem, ele era para ser um espelho de 4 metros, tá? Um espelho com um diâmetro aí de 4 metros. Você tem os telescópios aqui, enfim, que a SAR leva para a praça aí para observar, geralmente tem 15, 20 centímetros, né? E o telescópio espacial Hubble ele tem 2,4 metros, ele tem 2,40 metros. Olha aí, maior do que uma porta, né? É um espelho gigantesco. Ele foi projetado para ter um espelho de 4 metros, mas ele foi limitado pelo tamanho do ônibus espacial, né? Fora o espelho, ele precisava ter ainda toda a carcaça, e todo o aparato que segura o espelho, enfim, toda a parte técnica. E aí, para ele caber dentro do ônibus espacial, ele precisava ter mais ou menos esse tamanho. E ele foi construído com um espelho de 2,4 metros, tá? E esse espelho ele precisa ter uma curvatura, tá? Ele precisa ser um espelho mais ou menos curvo, né? Nessa curvatura se dá um banho, tá? De um metal aí refletivo, geralmente se usa alumínio, né? Para essas observações do Hubble, a gente vai ver mais na frente. Para as observações do Hubble, a gente geralmente utiliza alumínio, prata, uma liga metálica, para que essa imagem seja refletida no espelho e vá bater lá nos instrumentos. A imagem é refletida, ela é, digamos assim, ela é convergida, né? Ela é concentrada, digamos assim, para um ponto focal. Nesse ponto focal é onde se coloca todos os instrumentos. Então, essa curvatura, ela não estava perfeitamente alinhada, digamos, nas bordas. O Hubble ele tinha um pouco de erro nessa curvatura na borda aí, o que causou esse erro dessa aberração que a gente chama aberração esférica aí, causando esse borrão nas imagens. Você ia falar alguma coisa? Não, é só porque o pessoal sempre tem essa dúvida. A gente está falando de captação de luz do Hubble, no espelho dele. Hoje, ele só trabalha com luz visível ou não? Outros comprimentos de onda no espectro visual também, como infravermelho, raio-x. Como é que ele trabalha nesses outros comprimentos de onda? O Hubble ele consegue pegar toda a faixa. A gente às vezes fala esses comprimentos de onda, essas frequências de luz, né? A luz que existe no universo, ela existe em vários tipos de natureza, né? Mais conhecido é o raio-x, né? Que a gente tira raio-x de dente, de tórax, do braço, do punho, quando quebra, né? O raio-x é um tipo de energia da luz, né? É um tipo de luz, né? É uma luz com uma frequência mais alta, né? Então, a gente tem a parte do espectro, a gente chama de espectro eletromagnético, né? O espectro da luz. A gente tem a parte que a gente enxerga, que a gente chama de luz visível, tá? Essa luz vinda do Sol, que tem as 7 cores. A gente tem essas 7 cores do arco-íris, né? Desde o azul até o vermelho, a gente chama de luz visível. Então, abaixo do vermelho, a gente tem uns comprimentos de onda infravermelho, micro-ondas, né? Comprimentos de onda, literalmente, de radiofrequência, né? A gente conhece aí o UHF, FM, AM, VHF, né? As ondas de rádio, né? Que são essas de antenas maiores para poder ser captadas. E aí, na parte do azul, depois do comprimento de onda do azul, a gente também tem outras frequências, que a gente conhece como ultravioleta,
né, o raio-x, o raio gama, né, que são utilizados um pouco aí na ciência molecular. E todo esse espectro, o Hubble ele consegue captar. Aí, bom, aí o Hubble ele tem uma curta faixa de frequência que ele consegue trabalhar. Né? Ele foi feito basicamente para enxergar a luz visível, tá? E ele consegue enxergar um pouco desse infravermelho, a gente chama de infravermelho próximo, e um pouco do ultravioleta próximo também. Então, o Hubble ele consegue captar energia desde o ultravioleta, todo o espectro visível e um pouco também do infravermelho. Tá? Então, a gente consegue fazer imagens ultravioletas, né? Que são de galáxias ativas, de alguns elementos, de supernovas. Né? Isso é interessante porque frequências altas. Isso é interessante porque muita gente pergunta aqui no nosso Instagram, do Universo Aqui, falar, quando eu publico alguma foto, eles perguntam, André, essa foto é real mesmo do Hubble? Aí eu, veja só, isso são vários comprimentos de onda captados pelas lentes deles. Então, a NASA consegue colocar, feito um mosaico, interpolar as imagens uma em cima da outra, de vários comprimentos, e dar uma ideia de visualização bem melhor e bem mais artística. Porém, aquela visualização é real, sim. Porém, se você conseguisse enxergar a olho nu aquela mesma imagem, não seria daquela forma, porque você tem uma limitação de enxergar uma faixa de frequência no espectro visível diferenciado que o Hubble, claro. É verdade. Na astronomia amadora, a gente tem muito esse encantamento quando a gente vê essas imagens coloridas, mas realmente quando a gente vai para uma imagem mais profissional assim, a astronomia ela estuda basicamente luz. Né? Os astrônomos estudam basicamente a luz que chega no telescópio e ele interpreta aquilo ali como dados. Né? Como você falou, ele interpola, ele sobrepõe várias imagens aí. Imagem ultravioleta, imagem no visível, imagem infravermelho. Às vezes ele interpola a imagem de algum outro telescópio, né? Em raio-x, né? E cria essa imagem, né? Ela é colorida artificialmente, né? Existe uma paleta de cores do Hubble, né? Cada cor, digamos, numa galáxia, numa nebulosa, cada cor daquela, né, aquelas imagens coloridas do Hubble, significa um elemento químico. Né? Então, cada cor daquela é colorida para exacerbar, né, para mostrar, para evidenciar mais um elemento químico. Né? Então, os astrônomos estão preocupados mais em ver quais elementos químicos tem na composição de um determinado astro, de modo geral, tá? Do que na coloração dela, se fosse vista a olho nu. Né? Então, voltando, o Hubble tem essa visão, basicamente, na luz visível, enxerga um pouquinho de ultravioleta e um pouquinho de infravermelho. Os outros comprimentos de onda, o Hubble não consegue enxergar. O espelho dele não tem essa propriedade de conseguir captar esses demais comprimentos de onda. Né? Bom, então, basicamente, o Hubble ele tem um espelho de 2,4 metros, tal, e na parte de trás dele é onde funcionam todos os equipamentos. Né? E aí tem câmera de infravermelho, tem câmera planetária, câmera de ângulo curto para aproximar, para dar mais ampliação, câmera de grande campo. Né? Existem vários instrumentos científicos aí. Hoje acredito que o Hubble tenha por volta aí de 9 instrumentos científicos que conseguem trazer a maravilha dessas fotos. Né? Em live de Instagram fica um pouco mais difícil. A gente está compartilhando fotos, né? Então todo mundo sempre tem em mente assim, essas imagens. Você vai no Google lá, bota lá imagem do Hubble, a gente sempre se maravilha diante das belas imagens que o Hubble capta. Então aqui a gente está se concentrando mais em falar da história do Hubble, né? Propriamente dita como foi. Né? Então, assim, para a gente continuar a história, a gente está em quanto tempo, André? Rapaz, aqui pelos meus cálculos faltam 15 a 20 minutos. A gente tem que correr aqui. Senão a gente vai se empolgar. Cara, se deixar, eu falo pra mais umas caramba. 3 lives aqui para concluir o tempo. Então, fotografia é pura arte. É isso aí, Arlisson. Verdade, em todos os âmbitos, né? Fotografia, enfim. Se deixar, que é meu segundo ramo, né? Que é fotografia, realmente é arte, né? No linguajar, escrever com a... Até tem um ponto interessante que, né, que como por volta no primeiro século, a gente não tinha tecnologia, por volta do 1054, a gente não tinha tecnologia de visualização nem de lunetas. E a gente conseguiu visualizar um surgimento de uma explosão de uma supernova pelos chineses, tem catalogado isso.
E a gente vê Chinesa. que quase 1000 anos depois, o Hubble consegue ter uma foto espetacular dos vestígios da explosão dessa supernova, que é a nebulosa de Caranguejo, que é uma das Isso. imagens mais incríveis que, quando eu comecei a gostar da astronomia, você olha para aquela imagem ali, você fica apaixonado. E a gente vê que é vestígios de pessoas que também visualizaram um acontecimento histórico, só que não tinham ferramentas suficientes para admirar da forma que a gente está admirando hoje. É verdade, cara. É verdade. Pegando o gancho do cara falando que fotografia é arte, né? É, é aquilo que a gente falou, que a ciência, ela acumula conhecimento, né? Nunca o conhecimento ele vai ser perene. Nunca o conhecimento ele é absoluto, né? O conhecimento ele precisa ser atualizado. Ele é atualizado na decorrência do quanto a gente evolui tecnologicamente, né? Então, os chineses, né, em 1054, né, na nebulosa do Caranguejo, é... eita, meu Deus, o papo querendo virar para buraco negro. A nebulosa do Caranguejo, ela explode como uma supernova, e aí os chineses viram que surgiu uma estrela, surgiu um brilho a mais no céu que antes não existia, né? Então, o quanto a gente precisou crescer 1000 anos aí de tecnologia para hoje a gente, mais do que registrar, para hoje a gente entender qual é a física que tem uma nebulosa, né? Saber qual é o processo físico e químico que tem ali dentro, saber o porquê que a estrela explode, por que a estrela não explode, né? Quando ela explode, como o nosso colega aí perguntou, por que ela vira um buraco negro, que é um tema aí para uma outra Já live é mais outro imensa. tema. É, E, enfim, essa é a grandiosidade da ciência, tá? Então, vamos para a nossa sequência cronológica. Então, assim, em 1990, o Hubble é lançado, tem um problema grande de miopia, tá? E aí demorou 3 anos, tá? Para a elaboração de um plano para poder corrigir essa aberração que o Hubble tinha, né? Eles fizeram aí um instrumento chamado POSSAR, tá? Para poder corrigir essa aberração esférica que o Hubble teve no espelho. Tá? E aí, em 1993, foi lançada uma missão. Tá? É a primeira missão do Hubble. Tá? Só uma curiosidade: o Hubble ele é lançado numa órbita, a gente chama de órbita baixa. Tá? Ele está aproximadamente 590 da superfície, que a gente chama uma órbita baixa, está acima das principais, quase todas as camadas da atmosfera. Tem só uma atmosfera muito rarefeita lá em cima. Então, ele foi construído para se ter atualizações. Né? Não se esperava que ele tivesse uma atualização tão rápida. Tá? Mas ele foi construído, foi lançado no tempos e tempos fazer atualizações nele. E essa primeira atualização, esse primeiro SM1, que chama, né? Que era a missão de serviço 1 do Hubble, ela foi antecipada e ela conseguiu ser lançada em 1993. 3 anos depois, em dezembro de 1993, foi lançada a primeira missão. E aí eles aproveitaram para trocar os painéis solares, foi até uma contribuição da Europa, os painéis solares. Já trocaram o painel solar, já começaram a trocar as primeiras câmeras do Hubble e colocaram uma lente corretora. Literalmente colocaram uma lente corretora para poder corrigir essa aberração aí. Né? Essa missão foi lançada em 2 de dezembro, no dia 2 de dezembro de 93. Ela durou 9 dias, né? Várias caminhadas espaciais. A gente chama caminhada espacial. Cara, eu vou virar a câmera Vira, aqui. pode virar. E é bacana. A gente chama caminhada espacial, mas na verdade o cara não anda no espaço, né? É uma das profissões aí mais perigosas do mundo, né? O cara ele tem que estar amarrado, né? Fisicamente amarrado aí no ônibus espacial, porque ele se perder e se o motorzinho que é acoplado ao traje dele, se esse motor acabar a propulsão dele, babau, o cara fica perdido, literalmente aí, Pois é. perdido no espaço, né? A gente chama Então, de essa atividade extraveicular, né? Isso na astronomia. atividade justa, isso. Atividade extraveicular, o cara se amarra lá, todas as ferramentas são contadas, se o cara levar 90 ferramentas, quando ele terminar o serviço durante o dia, e assim, foram 9 dias de cansativas, né? Caminhadas espaciais, nessas atividades extraveicular, os caras trabalhando 8, 10, 12 horas por dia aí. O cara leva 90 ferramentas, 90 chaves de fenda. Quando ele voltar, ele tem que contar e tem que bater as ferramentas. Você imagina, o Hubble está a 590
quilômetros de altura da superfície da Terra. A velocidade que ele precisa ficar em órbita, tá? Em torno da Terra, para ele não poder cair na Terra, a gravidade não puxar ele para a Terra, nem ele escapar para o espaço, ele precisa de mais ou menos aí 28 mil quilômetros por hora. Muito rápido, é muito rápido. É muito rápido, cara. Imagine uma chave de fenda viajando a 28 mil quilômetros por hora, acertar um outro satélite, enfim, cair na superfície da Terra, ela vai ser queimada pela atmosfera, mas enfim. Imagine um outro satélite espacial viajando a 27 mil quilômetros por hora. Com uma área pequenininha, a pressão que ele vai exercer no equipamento é... A pressão é muito grande. Você, com a diferença de 1.000 quilômetros por hora, aí uma chave de fenda voando a 1.000 quilômetros por hora, danifica. Então, enfim, caminhada espacial é uma das atividades, uma das profissões mais perigosas do mundo, né? Aí Lourdes está falando aí, quem faz essa atividade é muito corajoso. De fato, é para quem ama a mesma profissão, porque é algo bem desafiador. É bonito, cara. É literalmente amor pela ciência. O astronauta, mas só teve esse período de reparo, só foi esse, ou tiveram outros reparos que aconteceram durante esses anos, esses 30 anos. Tiveram outros também, não foi, Léo? Tiveram outros, né? Esse primeiro reparo aí durou 9 dias, né? Desculpa, durou 7 dias, terminou no dia 9 de dezembro. A pessoa falou aí é coragem no que faz, né? É muito amor à ciência, cara. É muito amor ao astronauta. O astronauta ele só tem duas certezas. A primeira é que ele precisa terminar o serviço dele perfeito, tá? Para a missão dele ser concluída perfeitamente. E a segunda é, se a missão falhar, ele não volta para a Terra, né? Então, o cara ele sobe com essa certeza. Se a missão falhar, ele não volta para a Terra. Então, só o cara que tem muito amor pelo que faz, né? É bronca. O cara tem que ter muito amor aí à ciência e à profissão mesmo, né? Então, essa foi a primeira missão, né? Em dezembro. E aí, em janeiro, a gente teve as primeiras... Vou tirar minha câmera aqui. Né? Em 18... Na verdade, já em dezembro. Em dezembro de 1993, essa era a primeira imagem que o Hubble fez dessa galáxia, e é aqui a imagem já aí bem mais atualizada. Cara. Essa foi a imagem aí com a lente corretiva. Uma correção absurda. Aqui foi uma estrela pontual observada aqui da Terra. Tá? Essa aqui foi uma foto dessa mesma estrela observada pelo Hubble antes da correção, e aqui a mesma estrela observada depois da correção. Você vê que o Hubble conseguiu deixar as estrelas no formato que a gente chama assim, formato pontual, né? Toda estrela no céu ela precisa ter esse formato pontual, tá? Na época, interessante é que na época tinha sido descoberto um cometa, né? O cometa Shoemaker-Levy 9, tá? Foi descoberto por 2 americanos. Em julho de 94, do ano seguinte, assim, as observações foram feitas e foi descobrindo que a órbita desse cometa ele ia se chocar com o planeta Júpiter. Então, assim, era a assinatura que o Hubble tinha para dizer que o instrumento dele estava mais do que calibrado, né? E aí se esperou as fotografias do Hubble. Vou mostrar aqui. Isso aqui é uma animação, tá? Esse cometa ele foi se despedaçando em direção a Júpiter. Tá? Incrível a imagem, essa imagem é incrível. Essa imagem bota aí 16 anos atrás, né? Grande 16 anos atrás, desculpa, 16 não, 26 anos atrás, uma imagem espetacular, né? Isso aqui é uma mancha, essas duas manchas aqui na superfície de Júpiter foram manchas deixadas pelo impacto desse cometa, Shoemaker-Levy, né? E isso foi a prova para a ciência americana que realmente o Hubble estava consertado, tá? Então, ao longo da história do Hubble, ele ainda teve mais 4 missões de correção. A última ela foi corrigida em 2009. Tá? O Hubble ele foi feito para durar 15 anos. Tá? Todo projeto científico, todo espaçonave, todo satélite ele é lançado no espaço, ele tem um período de vida. Né? O cientista ele sabe que aquele projeto vai durar tantos anos. Pode terminar antes se ocorrer alguma falha, ou pode ter um sucesso como o Hubble, graças a Deus, até hoje tem. Né? O Hubble foi feito aí para durar 15 anos, mas ainda em 2009, você bota aí 19 anos depois, ele teve aí a sua última missão, né, de manutenção.
Os ônibus espaciais deixaram de voar em 2011, então hoje a gente não tem ainda, por enquanto, nenhum ônibus espacial, nenhum artefato que consiga ir um satélite, consiga ir um telescópio espacial, que consiga, digamos assim, consiga voar, pegar o telescópio, acoplar com ele e fazer manutenções. Né? A gente E tem a acho estação que espacial, você mostrou tem umas imagens os aí. foguetes aí que chegam até a estação espacial que conseguem levar cargas e conseguem levar cientistas. Mas para levar um ônibus espacial para captar o Hubble e fazer mais manutenção dele, por enquanto ainda não. Você falou algumas imagens aí, você mostrou algumas imagens aí, e acho que uma das principais imagens de quem gosta de astronomia é os pilares da criação. Da criação. Aquela imagem é sensacional. Quando acabar a nossa live, eu vou colocar uma sequência de imagens do Hubble para o pessoal saber a importância e a qualidade das imagens que ele. Inclusive, ele tem uma imagem de campo profundo, que é uma imagem que é bem pequenininha do espaço, que ele concentrou lá um tempo determinado e conseguiu captar mais de 10 mil galáxias. Vou também postar essa foto para o pessoal ver, mas só para saber o poder da mente dele. Da mente dele, não, da lente dele, na verdade. Da mente dele, da lente dele. Uma diz que a água tem memória, né? É. Então, a mente do Hubble. Você falou, deixa eu só colocar aqui, o Hubble, compartilhando o slide. Cadê? Os instrumentos atuais do Hubble, né? Ele tem uma câmera de grande campo, né? De campo amplo. É a terceira, a versão 3 dessa câmera. Tem um espectrógrafo para observar, enfim, espectros de onda aí desse universo primordial que você falou. A câmera avançada para pesquisa, um espectrógrafo para estudar, digamos assim, essas assinaturas digitais da luz, né? E aí a principal que você falou dessa imagem do Hubble, que é fantástica, né? Que é essa NIC-MOS, que é a câmera infravermelha próxima, cara. Posta a história, cara, dessa fotografia, ela é fantástica. Essa fotografia foi um projeto que um astrônomo fez, escreveu, né? Para conseguir um tempo de Hubble. E ele escreveu um projeto meio que absurdo. Ele queria apontar o telescópio Hubble para a área do céu onde não tinha estrela. Ele escolheu uma área do céu e começou a apontar a câmera para ali. O pessoal, cara, isso é filosofia, cara. Tu tá brincar de ciência. Ele disse, não, eu quero usar todo o que você falou aí, todo o poder que o Hubble tem para a gente fotografar durante um intervalo de tempo maior que a gente puder a área mais escura do céu, né? Então, se você pega aí o tamanho aparente que a Lua tem, você pega o dedo midinho, estica o braço da gente e coloca no céu, a Lua ela tem metade do tamanho desse dedo midinho da gente, tá? Aparentemente no céu. Essa fotografia, ela tem a dimensão 60 vezes menor do que essa área de uma lua cheia. A gente pegar o tamanho aparente de uma lua cheia no céu, tá? Correspondente àquele tamanho, partes, é da fotografia de 10 anos, tá? Essa imagem, ela tem, se eu não me engano, ela tem 14 anos, 14 horas de exposição, desculpa. Ela demorou mais de 10 anos para ser capturada, tá? Toda vez que o Hubble tinha um tempo para observar essa região, ele tirava foto, guardou, e durante 10 anos, tá? Depois de 10 anos, todas as imagens, ela somava como se o Hubble tivesse ficado apontado para essa região do espaço durante 14 horas, tá? Do dia aí. E se descobriu que nessa minúscula parte, cara, descobriu mais de 10 mil galáxias, tá? Galáxias da era primordial do universo, tá? O Hubble foi um dos instrumentos da Terra que recalculou a idade do universo, né? O universo tem 14 bilhões, tem 13 bilhões, tem 12, né? Sempre tem esse dilema aí de quando o Big Bang, quando o evento do Big Bang ele aconteceu, né? O universo ele não surge, o universo ele é expandido, enfim, é uma divagação para uma outra live aí. Se quiser, convida o Nicolas lá. O Nicolas tem uma live bem bacana. A gente vai fazer. E só para complementar, o Instagram agora, Léo, me sinalizou que a gente tem 2 minutos para encerrar a live. Mas eu queria, antes de finalizar, porque a gente falou que a gente tem um prazo de duração da missão do telescópio espacial Hubble, e a gente já está com um projeto novo
para substituir e ter mais capacidade de visualização do universo. Aí eu queria que tu Isso. fizesse, de poucas palavras, falar sobre esse novo projeto da NASA, bem Em poucos rapidinho, antes que a gente caia A numa... imagem que você falou, né, os pilares da criação, Essa aí. tá? Desconsidera essa linha aí, que essa linha é do meu monitor, tá? A gente tinha só imagens dessa imagem no visível, cara. E quando o Hubble atualizou a câmera dele, a gente conseguiu captar essa nebulosa aí. Ela fica na nebulosa, é chamada nebulosa da Águia. E esses três pilares aí foram chamados pilares da criação. Observou que dentro, né, tudo isso aí é encoberto por nuvem de gás. Com a visão infravermelha que o Hubble tem, ele consegue enxergar dentro dessa nuvem tudo que gera calor. Então ele descobriu que dentro dessa nuvem está surgindo várias estrelas, cara. É um Isso beijo sujeito estelar. a gente consegue explicar várias coisas. A síntese de todos os elementos que a gente conhece na tabela, os principais elementos que a gente conhece aí na tabela periódica aí, da gente, até o ferro, todos eles um dia foram sintetizados dentro de uma estrela. Né? Os elementos eles não surgiram aleatoriamente no universo, eles foram sintetizados dentro de uma estrela. Então, assim, a substituição do Hubble, como o Hubble é um projeto de 1990, né? Um projeto de 30 anos atrás, hoje tem o telescópio espacial James Webb, né? Ele está sendo e o telescópio espacial, deixa eu só atualizar o nome, porque o nome dele foi atualizado, eu até não conhecia, cara. Acho que ele está agora como James É o Webb Space WF Telescope. First, é o telescópio espacial romano Nancy Grace, que foi uma das astrônomas ali da década de 70, que ele falou, foi uma das grandes astrônomas que projetou o telescópio espacial Hubble. Então, o telescópio espacial Hubble é conhecido como HST, né? Hubble Space Telescope, né? Vai se chamar o RST, né? Que é o telescópio espacial romano, né? Nancy Grace. Então, vai ter esse telescópio espacial, tá? Que ele vai trabalhar basicamente na luz visível, tá? Porém, ele vai ter uma câmera 100 vezes, um campo maior, 100 vezes maior do que o Hubble. Então, aquela fotografia que você tira da família ali, você vai conseguir tirar uma família 100 vezes maior, digamos assim, né? Vai encaixar um grande campo aí. Esse vai ser o sucesso dessa missão. E a grande missão que se espera, que é a missão James Webb, né? Que é o telescópio espacial James Webb, que é um telescópio espacial que o espelho dele está sendo projetado, está sendo banhado a ouro, né? Por que ouro? É ouro e berílio, acho que é berílio. Deixa eu ver na minha fila aqui. Já eu mostro. Ele é basicamente, se não me engano, é berílio. Ouro e berílio, por quê? O ouro ele tem uma reflexão muito grande para o infravermelho. Então, o James Webb vai trabalhar um pouco na luz ultravioleta, tá? Desculpa, na luz visível. Ele vai trabalhar basicamente na luz, ele não trabalha na ultravioleta, basicamente na luz visível, no E uma infravermelho faixa próximo. do infravermelho, né? O Hubble consegue esse infravermelho próximo, porém ele vai conseguir trabalhar também na faixa que a gente chama do infravermelho médio. Então aí vai ser um sucesso para a gente descobrir novos planetas girando em torno de outras estrelas, descobrir esse limite do início do universo. Quem sabe o universo vai ganhar uma nova idade aí. Então o telescópio espacial James Webb, a turma chama assim de o sucessor do Hubble. Tá? Eu gosto de dizer que o Hubble ele nunca vai ter um sucessor. Tá? Ele, cara, pela história dele, pela história e tudo que ele fez na astronomia, foi até um embate com um amigo meu, também astrônomo amador, essa semana, o Hubble ele não tem sucessor, cara. Ele foi um projeto fantástico, tá? Os americanos gostam de grandiosidade, né? Diz que foi o maior feito da humanidade, tá? Mas na astronomia, realmente, sim, cara. Ele foi um dos maiores feitos da astronomia, sim. Mas o James Webb, assim, ele vai ser complementar ao telescópio espacial Hubble, tá? Por essa propriedade, ele tem um telescópio um pouco maior. Ah, caramba, cadê o tamanho do James Webb? Cara, Eu acho que ele é 2,5 vezes o tamanho, tem o espelho, do tamanho do espelho do Hubble. Maior duas Isso, vezes e pronto. meia do que o espelho do Hubble. Isso. O tamanho do espelho do Hubble ele tem 2,4 metros. O James Webb vai ter 6 metros e meio, 6,5 metros. Muito É um maior. telescópio espacial muito grande. Porém, todo o medo do lançamento ele vai para uma órbita muito grande. Ele vai ficar numa órbita que a gente chama um ponto de Lagrange, é um ponto de equilíbrio aí